Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Bom, vocês sabem que eu às vezes recebo algum relato de algum inscrito, de alguma pessoa em algum grupo ao qual eu faço parte, ou histórias que eu fico sabendo aqui pelo local que eu moro, né? Ou em cidades vizinhas, coisas que chegam aos meus ouvidos. Mas muitas vezes eu conto para vocês de uma forma resumida que o meu trabalho aqui é um pouco diferente do que outros canais fazem. A maioria dos canais, eles contam a história, o relato, numa linha do tempo. Eu já faço um resumo básico e faço alguns comentários. Eu vou até citar aqui alguns canais que, se vocês quiserem se inscrever, que abordam esses assuntos que eu abordo para vocês aqui nesses tipos de vídeo. Tem aqui o tradutor do Reddit, tem o robô do Reddit, dublando o Reddit, o cara do Reddit. Quando vocês verem algum canal que tem essa coisa assim, algum nome composto e a palavra Reddit, vocês podem seguir, porque vocês vão encontrar histórias desse tipo. Ontem, eu acessando aqui o YouTube, me deparei com um canal, a moça falou no vídeo algo sobre relacionamento a três, um trisal, com pessoas religiosas, pessoas crentes. E ela disse no vídeo dela, dizendo que isso é errado, isso não é certo. Falou daquela forma de uma pessoa que conhece os ensinamentos que estão na Bíblia. E ela disse que isso não é possível. O casal pode apimentar o seu relacionamento de outras formas, com brinquedos, por exemplo. E eu achei o canal dela muito bom porque reforça o que eu estou falando aqui. Eu gostaria de dizer para vocês que eu não tenho religião, eu não sou religioso, eu também aqui não estou forçando ninguém a fazer o que é certo. Eu apenas mostro para vocês que todo mundo tem o livre-arbítrio, pode fazer o que quiser, mas tudo que a gente faz tem consequências. Eu mostro para vocês que tem consequências, o karma, a lei do retorno. Então é isso que eu faço, mas eu não estou aqui tentando fazer com que você que está aí me vendo faça o que eu quero que você faça. Eu não estou dizendo para você fazer o certo. Eu estou dizendo que você tem o direito de fazer o que você quiser, mas também vai ter consequências. Se você faz o bem, retorna o bem para você. Se você faz o mal, retorna o mal para você. É isso. Eu apenas explico que tudo tem consequências. E se você trai, você vai atrair maldição para você, porque você fez alguém sofrer. Você fez mal a alguém. É isso só que eu falo. Mas aí quem vai decidir como agir ou não é você aí, que é muito inteligente e sabe decidir as coisas de forma correta ou não, não é? Você que sabe o que você vai fazer. A vida é sua. Eu apenas aqui comento. E sobre esse canal da moça evangélica, que eu até me inscrevi, disse para ela, ganhou mais um inscrito, parabenizei pelo trabalho dela. A moça tão educada, ela veio até o meu perfil e retribuiu a inscrição. Ela se inscreveu também no meu canal. Então eu vou falar para vocês aqui o nome dela, do canal dela, muito bom. Ela aborda de uma forma muito legal. Ela explica as coisas que são certas e as coisas que são erradas. E eu achei muito interessante. O canal dela me deu esperanças, porque eu ando meio decepcionado com algumas pessoas e isso entristece, né? Mas ela foi uma pessoa assim que, pelo conteúdo dela, eu acabei renovando a minha esperança na humanidade, tá certo, gente? O canal é da Selminha Soares, Vida e Arte. O conteúdo é muito legal e eu sugiro que vocês inscrevam-se no canal dela, muito bom. Um outro canal também que eu gosto muito e às vezes eu esqueço o nome porque o nome é comprido, tá aqui, ó. Conto sua história aqui. Priscila Sanci. Todo mundo no canal chama ela de Pri,
porque ela sempre curte os nossos comentários, ela interage muito com os inscritos dela e ela interpreta as histórias de uma forma muito legal. É uma moça muito competente também, tem muito talento, é uma mãe, esposa, pessoa de família mesmo. E ela, de uma forma muito doce, ela faz comentários sobre as histórias que ela conta, sem ofender. Ela entende que nós somos seres humanos, que às vezes fraquejamos, que podemos errar. É muito agradável a abordagem dela no canal dela. Então eu sugiro que vocês também sigam, que ela tem umas histórias que ela conta lá que são bem picantes, e eu sei que vocês gostam disso, né, assanhados e assanhadas? Mas é isso que eu gostaria de falar, sugerindo esses canais para vocês. Bom, eu fiz uma capinha aqui, é claro que teremos alguns casos de traição, eu coloquei outros títulos: traidores recebem o karma. E um outro título que eu coloquei aqui é para que vocês entendam de uma vez por todas o significado de cada sentimento. E o título é o seguinte: você gosta? Gosta muito? Está apaixonado ou amando? E eu vou explicar essas diferenças aqui para vocês. Digamos que você gosta de uma pessoa, correto? Mas essa pessoa vai e te ignora. Essa pessoa vai e fala para você que não gosta de você. O que acontece? Se for só gostar, você vai compreender, vai entender e vai seguir a sua vida, vai gostar de outras pessoas. Isso é gostar. Algumas pessoas confundem isso com amor. Não, é só gostar. Você pode gostar de outras pessoas com mais facilidade. Agora, você gosta muito de uma pessoa. Esse sentimento aqui é muito confundido com amor. Sabe por quê? Porque quando você gosta muito, é algo forte, é algo intenso. Mas aí você gosta muito de uma pessoa e para você identificar qual é o sentimento, se a pessoa te rejeitar ou se a pessoa disser que gosta de outra pessoa, você vai falar assim: como assim ela não gosta de mim? Como assim ela não me ama? Como assim eu perfeito e ela não quer ficar comigo? Então, se ela não vai ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. Isso aí só fala quem gosta muito ou quem está apaixonado. Estão entendendo? Isso não é amor. Amor é diferente. Por exemplo, eu amo muito uma garota, mas amo de verdade mesmo. E como que eu sei que é amor o que eu sinto por ela? Eu sei que é amor porque, mesmo sabendo que ela não gosta de mim, mesmo sabendo que ela não me quer, mesmo sabendo que às vezes ela tem até repulsa, nojo de mim, eu quero que ela seja feliz. Eu desejo que ela seja feliz, mesmo que não seja comigo. Isso é amor. Como eu disse para vocês, o amor é um sentimento puro, é um sentimento que não espera nada em troca. Quem ama não sente coisas negativas com relação à pessoa amada. Você vai ficar triste, é claro, porque a pessoa que você ama não te ama, mas você vai querer vê-la feliz. Isso é amor. Então não confundam. E agora eu deixei por último para falar sobre a paixão, que a paixão é mais ou menos o seguinte: você gosta muito exageradamente de uma pessoa, aí você vai identificar que é paixão, porque diferentemente do amor, a paixão você quer a pessoa para você. É o mesmo caso de quem gosta muito. Você fala que aquela pessoa não pode ser de mais ninguém a não ser de você. E o detalhe da paixão é que se ela não for regada, ela acaba morrendo. É por isso que muita gente se casam apaixonadas ou apaixonados e o parceiro ou a parceira começa a pisar na bola. Aí aquela paixão vai esfriando, aquela paixão vai sumindo. Tem paixões que duram 5, 6 anos no máximo, mas tem paixões que, quando são muito maltratadas, pisoteadas, elas às vezes duram 6 meses ou até menos. Então é isso que acontece em muitos relacionamentos. As pessoas casam achando que amam a outra pessoa, na verdade é paixão. Tem um caso aqui que eu vou contar para vocês que tem muito a ver com paixão. Isso, é claro, eu anotei vários casos bem rápidos que eu vou falar para vocês
se eu conseguir lembrar. Teve um caso que eu vi na internet, eu nem anotei esse caso, acabei de lembrar aqui agora, é de uma influencer evangélica, ela é casada com um filho pequeno. O marido, com muito sacrifício, pagou a faculdade dela. A faculdade dela tem algo a ver com o corpo. Ela, não sei se é massagista, algo desse tipo assim. E ele pagou. Só que ela se interessou por outro homem. E do nada ela chegou e apresentou os papéis do divórcio para o marido. E separou do marido e começou um relacionamento com esse outro cara. Bom, deixa eu explicar para ela aqui, se ela vê esse vídeo, é claro. Por mais que ela ache que ela é serva de Deus, que ela tem muita intimidade com Deus, que Deus vai abençoar essa traição que ela cometeu, porque ela abandonou o filho e abandonou o marido, correto? E se dizendo cristã. E se envolveu com outro homem durante o relacionamento dela com o marido dela. Então ela traiu o marido e o filho também. E ela abandonou para ficar com esse cara que ela acha que ela ama. Bom, o sentimento que ela tem não é amor. Eu posso garantir para vocês. O que ela sente pelo cara, pelo amante, é paixão. E o que vai acontecer? Bom, vamos ter que aguardar de 6 meses a 6 anos, porque esse vai ser o tempo máximo que esse relacionamento dela vai funcionar. Por que eu digo isso? Porque o cara, ele se porta para conquistar uma mulher casada como um homem perfeito. E eu já digo para vocês que não existe isso de pessoas perfeitas. Mas quando ele começar a pisar na bola com ela, a paixão dela vai começar a diminuir. E em algum momento, dependendo aí se ele vai pisar muito na bola com ela, essa paixão vai sumir. E quando sumir, ela vai ver a merda que ela fez de ter abandonado o marido e o filho. Ah, e detalhe sobre Deus. Deus não concorda com essa atitude, tá, moça? Mesmo você tendo fé e achando que Deus vai te perdoar, o karma vai voltar para você. E você vai pagar sim. Não que eu esteja comemorando, mas eu confesso para você, moça, que eu vou dar risada, tá? Tô já garantindo aqui. E por mais que você e o cara se esforcem para fazer o relacionamento de vocês, que começou com traição, dê certo, mesmo assim terão consequências negativas para vocês, porque é o karma, a lei do retorno. Você abandonou o seu marido e o seu filho por causa de maçarico, por causa de jeba. Então, com certeza, mesmo você continuando a frequentar igreja, mesmo você continuando a ter perfis na internet pregando a palavra de Deus, mas você não é exemplo. Então, o que você falar, o vento leva, não significa nada. Porque o que a gente fala, a gente tem que ser exemplo. É tipo isso que eu tenho a dizer para você, moça. Então, tá lascada com farofa. Aguarde e confie. Bom, um dos casos aqui, sempre esses casos que eu vejo, a maioria dos homens demoram a perceber as falhas das mulheres e a maioria dos homens amam muito essas mulheres e colocam elas em pedestais, dizendo que são mulheres perfeitas, fiéis. A esposa desse cara aqui começou a querer fazer um curso de inglês e ele bancando tudo, é claro, como de costume, só que ela se envolveu com o professor de inglês dela. E nisso, o marido inocente foi descobrir quando ela foi ao banheiro e chegou uma mensagem no celular dela, do professor, dizendo que não aguentava mais, que o caso deles tinha que ser exposto, porque ele não queria mais dividir ela com o marido dela e o marido lendo isso tudo. Que porcaria! E o professor foi e disse que amava muito ela e que queria casar com ela, para ela largar o marido. Quando ele mostrou as mensagens para ela, ela começou a chorar, pedindo perdão, e ele separou, ele não quis manter o casamento. Bom, eu gostei muito dessa história porque eu vi o que aconteceu depois, porque eu fui informado da história basicamente completa. Ele, 2 anos depois, ele, sem se envolver com ninguém, ele encontrou uma outra pessoa e
Essa pessoa era uma médica que ele foi se relacionar. E ele, visitando essa nova namorada dele no hospital, descobriu que a ex-esposa dele e o atual marido dela, o professor de inglês, estavam como pacientes dela. Só que detalhe, gente, a esposa dele ficou com esse professor, correto? Mas esse professor tinha várias amantes. E um tempo depois, eles foram contemplados com HIV. E a médica, sendo a atual namorada do cara, cuidava de pacientes com essa doença. E, para espanto da ex dele, ela pôde ver que ele estava ali e percebeu, sabia qual era o problema dela. E ela chorou muito, pedindo perdão a ele. Ela disse que sabia que tudo que tinha acontecido com ela foi o karma, foi o castigo pelo que ela fez. E eu confesso que a gente paga por tudo aquilo que a gente faz. E se a gente paga por algo que fizemos, a gente merece. Então, no caso aqui, ela mereceu o que aconteceu com ela, não é? Gente, entendam uma coisa. Para um relacionamento dar certo e ser duradouro, é essencial que tenha amor. Pode dar certo outros tipos de sentimentos. Isso tem a ver também com o caráter. Se o casal forem pessoas de bom caráter, qualquer tipo de sentimento vai funcionar, vai dar certo para sempre. Agora, se as pessoas forem pessoas duvidosas, caráter duvidoso, for mau caráter, aí só vai funcionar, só vai dar certo se existir amor. O amor das duas partes vai fazer com que o relacionamento dê certo, porque as duas pessoas vão lutar para que isso dê certo. É simples, tem que ter confiança e lealdade. Não pode ter somente confiança, porque a gente vê muitos casos onde o marido tem confiança na esposa, a esposa às vezes também tem confiança no marido, mas a esposa não tem lealdade. Ela vai e trai, ou o marido vai e trai. Não tem lealdade. Um confia no outro, mas sempre um escapole. Então é necessário a confiança junto da lealdade. E a gratidão também. Você tem que ser grato e conversar. Tem que ter comunicação entre o casal. Quando tiver algo errado, algo incomodando, quando tem algo errado, você tem que sentar com seu parceiro ou sua parceira e discutir esse problema para tentar resolver. Tem que ser assim, com conversa, diálogo. Tem que ser assim. Se não for assim, vai dar errado. O outro caso aqui, véspera de casamento, a noiva estava muito estranha. Aí o noivo foi conversar com ela e falou: olha, você tem que me falar o que está acontecendo. A noiva, chorando muito, disse para ele que havia traído ele com o melhor amigo dele de infância. E ele disse que ele não havia percebido nada. Ele cortou relações com a noiva e com o rapaz, com o melhor amigo dele, né? Falou para a família dela e dele qual o motivo da separação. Ela ficou atrás dele direto e, segundo o que conta no relato dele, ela até hoje persegue ele. Ela não conseguiu mais se envolver com ninguém. Ela disse que foi o maior arrependimento da vida dela. Esse melhor amigo dele foi pedir perdão a ele, ele não perdoou, e esse amigo acabou cometendo algo contra a vida dele mesmo. Fez uma besteira, que eu não posso dizer aqui, mas ele procurou, né? Quando você procura, você acha. Ele traiu o melhor amigo dele. E esse rapaz, ele seguiu a vida dele, esse ex-noivo, e acabou se envolvendo com uma outra moça de família, uma moça legal, que apoia muito ele. Essa moça também havia sofrido de traição, então eles tinham muito em comum. Só que a ex-noiva dele até hoje pede perdão, chora, vive triste, não teve mais relacionamentos, não conseguiu tirar ele da cabeça, disse para ele que nunca esqueceu ele, nunca vai esquecer ele, e ele disse que é para ela seguir a vida dela. O engraçado dessas pessoas que traem e se arrependem, por que não pensou no que ia perder antes de fazer? Por que não chegou para o noivo e falou: olha, teu amigo me cantou, teu amigo está dando em cima de mim e me balançou.
eu fiquei interessada. Vamos ter que conversar isso daqui, porque senão vai ficar ruim. Então, agir da verdade, usar da verdade. E eu não vejo essas pessoas fazendo isso. E não tem como você depois ter confiança numa pessoa que te trai. Como é que você vai confiar numa pessoa que te traiu e diz que te ama? Não tem como. Vai se repetir. Eu acho que isso foi uma salvação para esse cara. Que ele seja muito feliz, que ele siga a vida dele. E ela, a ex-noiva, ela teve atitudes que demonstraram o caráter dela e demonstraram o sentimento também que ela tinha, que não era amor por ele. Então a vida que segue. A vida se encarrega de punir as pessoas que merecem ser punidas e não tem para onde correr. Essa outra história aqui é uma outra bem comum também de acontecer. A esposa saía para balada e chegava sempre 2h30 da manhã, coisas desse tipo assim. Mas aí teve um dia que ela disse que estava com a irmã, que da balada iria para outro lugar e o marido em casa, aceitando tudo. Mas que ela iria para esse outro lugar, mas voltaria cedo. Acabou chegando de manhã. Aí ele perguntou a ela o que tinha acontecido. Aí ela falou: conheci um cara na balada lá e fiquei com esse cara. Mas foi algo corporal, foi algo físico, não rolou sentimento. Aí ele falou assim para ela: então vem cá, o que você está querendo dizer com isso? Que você, mesmo fazendo isso, vai querer manter o casamento? Então diga toda a verdade para mim, para a gente conseguir resolver os nossos problemas. Aí ela confessou para ele que todas as vezes que ela sai para balada com a irmã dela ou com as amigas, ela fica com outros homens, mas que é algo só físico. Aí ele falou: tudo bem, você agora vai poder ficar com quem você quiser. Ele foi, separou dela e seguiu a vida dele. Ela continua nessas farras aí, não é? Ela é muito feliz. Eu até parabenizo essa moça aqui, que provavelmente já deve ter experimentado a torcida do Flamengo e a do Corinthians, mas dizem que a saúde dela também não está muito legal, não. E ela agora vive nas redes sociais reclamando que homem nenhum quer compromisso sério com ela. Ela já passa dos 40 anos. Ela ficou nessa vida aí de aventuras e de provar todos os homens durante o casamento com o ex-marido e 5 anos depois que eles se separaram. Ele, por outro lado, seguiu a vida dele, né? Casou-se, teve filhos, porque ele não tinha filhos com ela, e ele seguiu a vida dele e ele é muito feliz. Acredito que ela também, com exceção dela reclamar que homem nenhum quer compromisso sério com ela, mas aí também nem tudo são flores, não é? Ela tem que entender que muitos homens não vão querer um tipo de mulher que faz esse tipo de coisa. Assim como as mulheres escolhem quais homens ela vai se deitar. A mulher tem esse poder de escolha. E o homem, por outro lado, ele decide com qual mulher ele vai casar. É assim que funciona. Então, cada um no seu pedaço, né? Cada um com seu cada um. Ela tem o direito de viver como ela quiser, mas também tem que aguentar as consequências das atitudes. Isso vale para todo mundo. Olha essa história daqui. Esposa de 39 anos, com 3 filhos, teve um caso com um colega de trabalho. Só que esse colega de trabalho, de 52 anos. Aí o marido, hackeando o celular dela, porque o cara sabia mexer, ele entendia de tecnologia. Ele descobriu conversas dela com amigas e com outros homens e ela dizendo que tinha ficado no primeiro emprego com quase todos os colegas de trabalho, inclusive esse aí de 52 anos, que era separado. Aí, porque ela se envolveu com o gerente lá da empresa que ela trabalhava, todo mundo começou a desconfiar que eles saíam muito juntos e ela casada, tá, gente? Aí ela teve que pedir demissão, foi para uma outra empresa e começou a se relacionar com os outros caras da outra empresa também. Aí o marido foi e colocou todas as mensagens na frente dela e ela teve que confessar. Aí ela pedindo perdão a ele, dizendo que poderia salvar o casamento, eles poderiam fazer coisas para tentar ainda salvar o casamento. Salvar o quê, minha filha? Você detonou o seu casamento, você destruiu a sua família. Aí ele separou dela.
Só que ela tinha um detalhe. Ele estava trabalhando muito, ela alegou que fez o que fez porque ele trabalhava muito. Mas ele trabalhava muito porque ele queria se aposentar cedo. Ele iria se aposentar quando o filho mais velho fizesse 18 anos. Então, ele estava pensando na família. Tudo que ele fazia era pensando na família. Nessa história aqui, o karma veio com muita força e o cara não fez nada. Ele não fez nada para punir a ex dele. Esse cara de 52 anos ficou tendo um caso com ela ainda, namorando ela, deu até um anel de noivado para ela. Ela, achando que ele iria ficar um dia, ela ligou para esse ex-marido dela e disse: eu nunca te pedi perdão pelo que eu fiz. Aí ela mesma disse: mas o karma me pegou. Porque ela descobriu que esse namorado dela de 52 anos, e ela com 39, agora com 40, ele estava com uma amante de 22 anos. Aí ela começou a pedir desculpas ao ex-marido, dizendo que agora entendia o que ele tinha sofrido, porque ela não sabia que ele tinha sofrido da forma que ele sofreu, porque ela estava sofrendo, ela sentiu na pele. Vocês pensam que o karma acaba por aí mesmo? Aquele outro cara que ela se envolveu, que ela teve que sair do emprego, que era o gerente, eles continuaram ainda a se encontrar. Um dia, o filho deles pegou ela beijando esse cara na garagem e perguntou ao pai se o pai conhecia quem era o cara. O pai sabia, já sabia da história, sabia quem eram os amantes. Aí o pai falou: não, pergunte à sua mãe. Aí ele foi perguntar à mãe, discutiu com a mãe, parou de falar com a mãe. A filha mais velha já não falava com a mãe, morava com o pai. E a criança mais nova deles continuava com a mãe, mas ela começou a pedir ajuda ao ex, porque ela estava passando por necessidades. Aí o ex falou com ela: eu posso te ajudar sim, manda o nosso filho mais novo aí para morar comigo, já que os outros dois mais velhos moram comigo, e vai facilitar para você, você pode vir visitá-los. Aí ele foi, ficou com as crianças, com os filhos todos, né? Ele conheceu uma outra mulher que também havia passado pelas mesmas coisas que ele, e foram passando anos. 5 anos depois, a esposa dele vivia trocando de emprego, vivia saindo com vários homens que trabalhavam com ela, a vida dela era assim. Ela começou, por último, a morar em apartamentos pequenos, em comunidades carentes, porque ela não tinha muito dinheiro. E ela teria que trabalhar a vida inteira dela, enquanto o ex-marido dela já estava aposentado, feliz da vida, com um novo relacionamento. Aquele homem de 52 anos largou dela, e ela ficou naquele mesmo esquema que satisfazia ela, de ficar com todos os colegas de trabalho. Essa foi a vida dela, foi a vida que ela escolheu. Ela largou a família, ela não só traiu o ex-marido dela, ela traiu a família. Como uma pessoa que faz isso espera ser feliz na vida? Como você faz mal a alguém e espera receber felicidade no futuro? É como se você quisesse somar 1 mais 1 e dar 1000. Não tem como. É impossível. É matematicamente impossível. Mesmo que você faça mal, mas a sua consciência esteja limpa, porque você se acha uma pessoa iluminada e protegida por Deus, a vida não funciona assim. Você fez alguém sofrer, você fez alguém chorar, você magoou alguém. E quando aquelas pessoas que tiram a vida de outras, como é que você acha que você vai ser feliz algum dia? Você pode ter momentos de felicidade, mas os momentos de punição, de tortura, de sofrimento serão maiores e você vai lembrar do mal que você fez às outras pessoas. A vida é uma escola, a vida ensina a gente e não tem para onde correr. Você pode chamar de karma ou da lei do retorno, mas volta para você, volta para todo mundo, inclusive para mim. Isso. Eu não estou aqui dizendo que eu sou um santo e que eu estou protegido de tudo. Aquilo de bom que eu fiz retorna para mim. Aquilo de mal que eu fiz também retorna para mim. E eu aceito as consequências dos meus atos. Tudo que eu faço, eu sei que terá consequências. E eu enfrento, porque eu fiz. É simples. Um outro caso aqui da esposa que saía com a irmã.
para baladas, curtição. Esses maridos, eu não sei o que acontece, porque os caras percebem como é que você vai concordar com a sua mulher saindo para bares, balada, beber com amigos, o irmão, parentes, não importa. Isso não é legal. Isso não é vida de casado. Vida de casado é uma parceria, os dois. Não tem que saírem sozinhos para se divertir. Isso daí já é intenção de fazer coisas erradas. Então, quando já está assim, o certo é você separar. Nesse caso aqui, ela dava a desculpa que a casa da irmã era perto do trabalho dela. Então, ela sempre ficava de sexta a domingo na casa da irmã. E elas saíam para a balada. Ele acabou descobrindo e ela assumiu para ele que ela ficava com vários homens na balada. E ficava com todos, e às vezes no mesmo dia com vários. Ela e a irmã dela. Ele separou dela, ela pedindo perdão a ele, continuou correndo atrás dele, e quando ela viu que ele seguiu a vida dele, que ele arrumou outra pessoa, ela começou a querer agredir a nova mulher do cara, ela começou a persegui-lo, dizendo que ele não era homem, e ele pediu uma ordem de restrição para que ela não se aproximasse nem dele, nem da nova mulher dele, não é? Até hoje essa mulher tem uma vida ruim, de promiscuidade. Ela acha que está sendo feliz ficando com vários, mas vai chegar um momento que ela vai perceber que ela não tem família. Os filhos desse caso aqui também deixaram de falar com a mãe, foram a favor do pai. E eu estou falando que isso é bem normal porque eu conheço vários casos onde os filhos tomaram partido da pessoa traída. Eu mesmo tomei partido da minha mãe e falava isso para o meu pai. Ele sempre me ouvia falar que eu chamava ele de fraco, eu chamava ele de um homem fraco. E ele abaixava a cabeça e ficava quietinho, ele não me peitava, porque ele tinha uma ligação comigo diferente, eu era o filho predileto. Então, quando eu falava com ele, parecia que eu era o pai e parecia que ele era o filho, porque eu dava conselhos. Eu com 13 anos, tá, gente? E ele abaixava a cabeça, porque estava errado. Ele sabia que ele estava errado. Mas ele dizia para mim que o homem tem que trair, porque algum dia ele vai ser traído e vai estar no lucro. Aí eu dizia para ele, mas você sabe que o homem pode trair a mulher 1000 vezes, mas se ela trair ele uma vez, a carga é muito diferente. A humilhação é muito pior do que as 1000 vezes que ele traiu ela. Para um homem ser traído, a humilhação é maior, porque a sociedade impõe isso. Aí ele abaixava a cabeça e entendia o que eu estava falando. Se sentia envergonhado pelas atitudes dele. Os meus outros irmãos, tanto a minha irmã caçula e o meu irmão do meio, eles não tiveram muito contato com ele. Eles não procuravam ele. Quando ele chegava aqui para visitar, eles iam para o quarto, eles não queriam papo. Quer dizer, ele perdeu o amor dos filhos. Então a pessoa que trai, ela é punida. Tanto que ele morreu, o meu pai, devido a coisa de traição. Ele estava pegando mulher casada. Era um homem que não se controlava. Era um homem que eu falava para ele, inclusive, que eu sentia vergonha disso. Eu jurei que eu não seria igual a ele, mesmo acontecendo coisas parecidas comigo, porque ele era muito cantado, e eu também modestamente sou. E por incrível que pareça, por mulheres casadas, mulheres comprometidas. E inclusive eu fazendo esses vídeos aqui, eu já mostro para essas mulheres que isso não me faz bem. Porque quando uma mulher comprometida me canta, eu me coloco no lugar do marido. Eu fico imaginando, o cara deve estar trabalhando e essa mulher fazendo um negócio desse. Se não tá bom, gente, separa. Separa e vai viver sua vida. Vai curtir do jeito que você quer curtir. Mas não engana ninguém, não. Não maltrata ninguém, não. Não faz ninguém sofrer, não. Eu conheço histórias de homens que foram traídos e resolveram encerrar a própria vida deles. Você imagina você ser culpado ou culpada pela morte de alguém? Que coisa horrorosa. Então, muito cuidado. Se você está num casamento que não está feliz, que não tem mais sentimentos, é melhor separar.
não cometa pecados. É melhor você separar, porque você não está feliz com aquela situação e você pode fazer coisas que poderá se arrepender depois. Então, separando, a carga de punição é menor do que a carga daquelas pessoas que traem. Então, eu acho que a vida tem que ser assim, a gente tentar resolver os problemas e não criar mais problemas. É simples. O último caso aqui, a esposa era casada com o marido há 19 anos. E ele começou a trabalhar numa empresa que ele precisava viajar muito. E nisso, ela apoiando ele no início, mas depois ele começou a perceber que ela estava meio ausente, estava distante dele, evitando muito ele. Aí ele, mexendo no computador, descobriu conversas virtuais dela com vários homens espalhados pelo país. Ele descobriu que ela fazia bateção de virilha virtual com vários homens. Aí ele encontrou um dos caras da cidade deles, que era um cara muito ilustre, muito importante, a cidade deles pequena. Aí ele pegou, colheu todos os dados, eles tinham filhos juntos. Aí ele descobriu também que a mãe dela e a irmã dela sabia do caso dela e apoiaram ela, incentivaram ela, falavam muito mal dele. Ele pegou e mostrou tudo para as pessoas que ele conhecia. Postou na internet todas as informações e mandou também para a esposa do cara que estava de amante com ela. Nisso, a esposa do cara separou do cara, ela perdeu o emprego dela, dificilmente estava conseguindo arrumar emprego, acabou indo parar numa lanchonete, trabalhar como garçonete, né? E ganhava muito pouco, começou a morar em casas populares, porque ela não conseguia se manter. Os filhos dela também se afastaram dela. As pessoas dessa cidade, sabendo do que ela tinha feito, porque todo mundo ficou sabendo, não queriam contato com ela. E ela, todas as vezes que encontrava com o ex-marido, ela pedia perdão, pedia ele para voltar, ele não aceitava. É claro, ele seguiu a vida dele, arrumou uma outra mulher e foi ser feliz. A sogra dele, que sabia do caso da filha, acabou separando alguns meses depois, porque o marido descobriu que ela estava traindo também. E a irmã dela tinha filhos com homens diferentes, se é que vocês me entendem. Isso já estava meio claro, né, gente? Quando você tem pessoas vivendo em famílias desestruturadas, é uma tendência que isso se repita com vários membros dessa família. É claro que existem exceções. Eu conheço pessoas que são muito direitas, que vieram de famílias destruídas. Isso tem. É claro, a gente não pode generalizar nunca. O que eu quero dizer para vocês, eu falei num vídeo passado, que nós temos que observar tudo, até o passado da pessoa, porque a gente tem que observar também as atitudes da pessoa, se são coerentes e compatíveis com o que a pessoa fala, porque tem muita gente que fala uma coisa e faz outras coisas, e isso tudo pode estar ligado ao passado da pessoa, a algum trauma de infância, a atitudes que a pessoa teve durante outros relacionamentos, e isso pode acontecer de se repetir no relacionamento atual. É por isso que você tem que saber da história da pessoa e ela saber da sua história também. Vocês têm que conversar, vocês têm que contar tudo, dizer por que o relacionamento passado não deu certo. Se você teve culpa, você deve assumir a sua culpa e assim por diante. Tudo baseado na verdade tem tendência de durar. A mentira destrói qualquer coisa. E como eu disse, eu não sou religioso, mas eu sei que o pai da mentira é Lúcifer. E quem mente, filho dele é. Então vamos seguir aí tentando fazer o que é certo, mesmo que você não seja uma pessoa religiosa, mas você provavelmente gostaria de ser uma pessoa de bom caráter. Então, já que você não acredita em nada, não tem fé em nada, pelo menos tenha um bom caráter. Se não está feliz no relacionamento, termine e vá viver a sua vida do jeito que você quer viver, sem fazer mal a outras pessoas. Eu acho que um dos maiores pecados que tem na vida é você fazer outras pessoas sofrerem. É um grande pecado.
além da mentira, da traição, da violência, da fofoca, tem um monte de coisa que prejudica a nossa passagem aqui na Terra. Então vamos tentar fazer por onde ter uma passagem melhor. Acredito eu que isso é o mais próximo da felicidade que qualquer pessoa pode ter. Só pelo simples fato de ter a consciência limpa, leve, de não ter feito mal a outras pessoas. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se puder, inscreva-se para nos ajudar aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!